Olá, viajantes da vida! Bem-vindos ao 10º capítulo do nosso Família em Foco. O noticiário dos últimos meses, até dos últimos anos, tem feito a gente pensar dolorosamente. Algumas vezes, a doença nas famílias não está em filhos desequilibrados, desestruturados, adolescentes rebeldes, mas ela aparece principalmente nos pais. Criaturas que negligenciam suas tarefas, criaturas que ficam ausentes afetivamente, mais preocupadas com seus negócios, mais preocupadas com a sua estética e deixam os filhos relegados ao abandono. Outros são viciosos, dão maus exemplos. Esses pais que negligenciam suas tarefas, que comprometem e às vezes dificultam o avanço dos filhos, porque alguns chegam a cometer crimes, como o noticiário vem apresentando para nós há algum tempo. São criaturas que precisam de tratamento, que precisam de ajuda, mas também que precisam de corrigenda. E aí nós vamos perceber que a doutrina espírita fala a respeito disso. Por que será que essas coisas acontecem? Por que será que essas excrescências aparecem na Terra, quando na verdade o sentimento de amor maternal, de amor paternal, deviam ser naturais? Nós vemos isso acontecer com os animais. Como eles lutam, como eles põem a vida em risco para proteger a prole. Por que entre nós humanos isso não tem acontecido com tanta frequência? E aí nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, quando Allan Kardec já estuda a lei de amor, justiça e caridade. Lá no finalzinho, quando ele trata do amor maternal, que nós podemos estender para amor paternal também, hein, gente? Não vamos pensar que é só um lado que tem que agir desta forma. Todos os pais, a mãe e o pai, aqueles que fazem a função de pai, aqueles que fazem a função de mãe numa família homoafetiva, têm responsabilidades importantes. E aí Kardec pergunta aos benfeitores espirituais nos seguintes termos, lá na questão 891. Olha só. Visto que o amor maternal ou materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos? E isso muitas vezes desde o nascimento deles. Mas não é isso mesmo que nós temos notado, pessoal? Não é isso mesmo que nós observamos nesses casos de crimes? Pais que jogam filhos pelas janelas, pais que assassinam crianças, madrastas que sedam enteados e depois os levam à desencarnação? Pois é. Essas criaturas que agem assim, por que isso acontece? Porque nós sabemos que não existem inocentes na Terra. Então os espíritos respondem da seguinte maneira para nós. Olhem só que coisa interessante. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Então olha só, essa é uma questão que nós não podemos perder de vista. Muito frequentemente, quando filhos enfrentam famílias com pais desestruturados, é porque numa existência anterior eles podem ter dado causa a isso. Mas é claro que isso não justifica a maldade dos pais. Isso não justifica a ação dos pais. Não quer dizer que eles tenham que ser assim. Ao contrário, todos nós reencarnamos para crescer, para evoluir. Lembremos, no caso do livro Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, em que ele e o pai deveriam se reajustar. Mas, só para complementar isso, para que nós não fiquemos imaginando assim, mas são pai e mãe, são heróis, devem ser idealizados. Não, não devem ser idealizados, devem ser corrigidos pelos filhos e pela sociedade. Olha só como é que os amigos espirituais terminam essa informação dada na questão 891. Em todos os casos, a mãe ou o pai mau não pode deixar de ser animado senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba na prova que buscou. E aí nós percebemos o seguinte, os filhos devem, nesse instante, diante de uma prova dolorosa como essa, refletir. Se eu estou merecendo esse tipo de ação, de tratamento, eu posso superar, porque nós tendemos também a usar, meu pai e minha mãe não me amavam, então também não tenho que amar a ninguém. Nós tendemos a reproduzir o mau tratamento recebido, quando na verdade deveríamos quebrar esse ciclo vicioso de maldades. E aí nós vamos aproveitar tantas informações úteis que a doutrina nos traz e recorrer à ajuda da nossa irmã Darcy. Darcy, quando os filhos estão sujeitos a essas famílias conflituosas a partir de pais desequilibrados, maldosos, viciosos, ausentes, como eles podem superar essa prova?
O que a doutrina pode ajudar para que eles superem esta prova e principalmente a não reproduzir as dificuldades e os vícios, os erros dos seus pais? E outras coisas, outra questão importante. Será que filhos que percebem que seus pais são espíritos inferiores podem ajudá-los? Converse conosco um pouco, nós estamos ansiosos por lhe ouvir, por receber a sua palavra gentil e amorosa, minha querida amiga. Olá, Maurício, amigos queridos que acompanham esta série. A gente está mandando assim um abraço muito apertado para todos vocês, né? E vendo esta pergunta que foi colocada, né? O que a doutrina espírita pode fazer para ajudar, não é? Quando existem pais maldosos e pais conflituados. A doutrina espírita pode ajudar muito, não é? Porque ela vai me dizer que todos nós somos espíritos em trânsito pela Terra e que, não é? Como nos diz Emmanuel numa mensagem intitulada Testemunho Doméstico, Emmanuel diz o seguinte, né? Está no livro Palavras de Vida Eterna. Ele diz assim, né? Que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Então eu fiquei aqui pensando nessa questão desse reajuste, dessa limpeza, e quando o Maurício estava conversando conosco, né, a respeito dos que odeiam seus filhos, né, nós ficamos então refletindo a respeito disso e também no nosso Evangelho, no capítulo 14, ele tem duas mensagens importantíssimas, uma que vai falando a respeito da parentela, não é? A parentela corporal e a parentela espiritual, em que o Allan Kardec, né, vem interpretando para nós, né, vem conversando conosco a respeito deste assunto, né, e que ele diz que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. E ele vai discorrendo para nós, né, dizendo que realmente na nossa família nós temos espíritos simpáticos e temos espíritos que não são tão simpáticos. Isso denota para nós, não é, uma carga, vamos assim dizer, espiritual pesada, porque a gente está lidando ali com estes amigos que não são tão amigos, não é? Que são os inimigos. Então, como é que a doutrina pode ajudar? A doutrina pode ajudar fazendo com que a gente entenda este panorama. Digamos assim, é como se você fizesse um mapa, né, da sua família. E ali você vai identificando aqueles que são mais afins e aqueles que estão mais distantes. E agora, com esse olhar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma aproximação. Se essa aproximação física ela não se der, nós temos alguns caminhos para ajudar, que é justamente essa conversa com o espírito que a gente vai ter com esse irmão, com essa irmã, com essa mãe. E quando o Maurício fala assim, por exemplo, às vezes existem as mães que não querem ver os seus filhos, afinal de contas, o que elas observam ali, o quem elas alcançam naquele serzinho que está nascendo, naquele filho, é um inimigo do passado. Se eu não sei da doutrina espírita, eu vou manter esta situação de distância. Olha, não quero ver, eu vou entregar, eu vou me afastar, eu vou para outra cidade. E quando nós estamos estudando à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que nós não estamos juntos por acaso, não é? E todos nós temos uma situação dessas, não é? E aí a gente
A gente começa, né, a fazer todo um trabalho, e é justamente o que o Evangelho nos orienta, né? Que ele diz assim, acolhei-os. Então, esta palavra é uma palavra assim, que tem um significado muito grande de você acolher. Na certa, alguém está dizendo, mas Darcy, é tão difícil a gente lidar com essas pessoas que a gente percebe que são nossos inimigos. Graças a Deus, a doutrina espírita nos orienta com relação a essa questão e a gente sabe o porquê. Quando eu digo que a gente sabe o porquê, não é? Eu não estou me referindo àquela questão, não. Eu vou fazer todo um trabalho de regressão de memória para saber o que aconteceu. Não faça isso, porque a gente vai descobrir algumas coisas muito desagradáveis. Mas quando nós percebemos essas situações mais complexas, nós vamos então orar, vamos pedir ajuda aos nossos anjos guardiães, no sentido de que a gente possa se aproximar desses irmãos, porque nós estamos juntos nesse instante para isso. E aí se pergunta, e o filho que percebe, não é, que o pai é uma pessoa não muito ajustada? É orar por ele. É orar por ele sabendo, né, que você tem uma participação em tudo isso. O que a gente vai fazer então? Colocar o nome na reunião de irradiação da nossa casa espírita, né? Levar para nossa casa a água fluidificada, que aí todos utilizam, né? Orar para que haja esta aproximação, orar pelo anjo da guarda, esse anjo da guarda, esse espírito tão querido. Então nós vamos orar por ele, pedir a ele ajuda, e a gente então vai entendendo esses irmãos do caminho como estes espíritos que a gente vai conquistar. Se eu tenho no meu grupo um espírito, alguém que eu percebo tem uma natureza mais instintiva, eu vou orar por ele, eu vou pedir por ele, eu vou fazer todo o meu esforço no sentido de ajudar essa alma, porque eu vislumbro nela um ser espiritual que está crescendo, mas que nesse instante ainda traz todas essas dificuldades, não é? Então, Deus permite que a gente esteja junto com estes amigos, como diz o nosso Evangelho, né? A bem do nosso progresso. Darcy, muito obrigado, minha amiga. Sua palavra sempre oportuna, sua palavra sempre precisa tocar os nossos corações. Então, meus caros amigos, vocês que são filhos, vocês que têm ou tiveram pais que não foram dos melhores, vamos nos lembrar que cabe a cada um de nós fazer diferença para melhor em todas as situações. E que a diferença para melhor nos leve, inclusive, a ajudar, a amparar aqueles que não souberam nos dar o amparo que nós necessitamos. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos encerrar esse nosso momento de conversa em família, Allan Kardec aprende com os benfeitores espirituais que não cabe aos filhos punir os maus pais. Olha só que coisa interessante esse texto que aparece lá no item 3. É verdade que alguns pais ou mães menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais ou mães fossem assim. De novo, fechando com a questão 891 de O Livro dos Espíritos. Mas, se isso acontece, e o capítulo 14 do Evangelho trata de honrar pai e mãe, no caso de maus pais, como os filhos devem agir? E aí, de novo, os amigos espirituais nos socorrem, nos dando a seguinte informação.
Se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais ou às mães. E aí nós percebemos que, na verdade, é a lei de amor e caridade que nos vai nortear. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos ensinam a retribuir o mal que recebemos com o bem, o que não significa que devamos nos sujeitar a receber o mal continuamente, sem nenhum tipo de corrigenda, sem nenhum tipo de reação. Filhos, amem seus pais, quaisquer que eles sejam, mas, sobretudo, tornem-se educadores deles, como a Darcy nos ensinou, como a Darcy nos orientou na sua fala. E vocês, pais que nos veem, que nos ouvem, pensem um pouquinho. Não reproduzam o mal que receberam se receberam maldade dos seus pais. Sejam os melhores pais, sejam pais melhores. E assim, com famílias melhores, com famílias mais equilibradas, nós vamos construir um mundo de paz e harmonia. Nós agradecemos a Darcy pela sua colaboração nesse ciclo de 10 capítulos. Rogamos aos amigos que permaneçam conosco, que divulguem esses vídeos, que mandem para os seus amigos e, sobretudo, que se inscrevam no canal. Que deem o seu like, o seu dislike e que comentem para que nós possamos continuar buscando assuntos, temas que sejam do seu interesse. O Família em Foco agora vai se alternar com outros projetos no nosso canal, mas permaneceremos sempre ao lado de vocês, falando e amando as famílias. Um grande abraço para todos, um grande beijo para você, Darcy. Tchau, muita paz!